Rafik, tu e a Catarina escolheram um caminho que muita gente não teria coragem de escolher, ou seja, viver com menos para investir mais. Quero começar com uma pergunta muito direta, que é: o que é que mais custou neste início? Olha, eu diria que custou ter a clareza da nossa visão. Porquê? Porque nós, antes de termos a nossa visão para a liberdade financeira e construirmos o nosso plano para a liberdade financeira, nós éramos aquele típico casal do chapa ganha, chapa gaste, ok? Nós vimos do ambiente de Big Four, das empresas de auditoria. Nós trabalhámos os dois na Deloitte, e a Deloitte, e assim como as outras concorrentes, tem um ambiente que é muito propício ao gasto, ao consumo. Então nós tínhamos muito esse comportamento. Saiu uma notícia sobre o restaurante novo de Lisboa, então nós tínhamos que ir ao restaurante. Estávamos sempre em busca de como é que nós conseguimos estar mais no processo de viver aquela vida mais jovem. O que é que mudou? Mudou uma coisa muito relevante e que eu acho que muita gente se vai identificar, que é quando vem um filho, ou quando se começa a pensar em constituir família, começamos a repensar as nossas prioridades, e foi o que nós fizemos. Percebemos que a vida que nós tínhamos antes já não era adequada à vida que nós queríamos construir dentro da nossa família, e fizemos essa mudança e criámos a nossa visão para a liberdade financeira. E essa visão implicava nós, efetivamente, vivermos com menos. Eu diria que não é viver com menos, é viver com o suficiente. Exato. E aproveitar aquilo que era o diferencial entre o que recebíamos e aquilo que estávamos a gastar, para poder investir e construir e comprar mais liberdade financeira lá mais à frente, mais liberdade de tempo para a nossa família, para os nossos filhos e para as coisas que efetivamente são importantes para nós. Ok, então o que fez mesmo despertar isso foi a gravidez, ou foi antes da gravidez? Foi antes. Porquê? Porque nós, quando estávamos na Deloitte, nós olhávamos para os partners, para as pessoas que estavam mais acima, e havia sempre uma sensação que nós tínhamos, que era: se nós queremos ter família, será que nós queremos ser este tipo de pessoas dentro da nossa família? E nós olhávamos para os partners e não nos revíamos, porque eram pessoas que trabalhavam muitas horas e naturalmente tinham muito pouco tempo para a família. E nós não queríamos isso. Então foi antes de nós começarmos a pensar em constituir família que nós começámos a ponderar como é que nós iríamos construir uma base e principalmente recomprar esse tempo, ter mais tempo da nossa vida profissional e da nossa vida familiar, para que quando o Tomás, que depois foi o nosso primeiro filho, pudesse chegar e nós pudéssemos ter essa disponibilidade de tempo. E aí nós fizemos uma coisa que foi, em 2018, despedimos da Deloitte e fomos para uma outra empresa. Neste caso fomos para a CMVM trabalhar. Curiosamente fomos os dois exatamente para o mesmo departamento. Isto tem uma história engraçada, que é: nós estávamos a concorrer à mesma vaga e achámos que só um de nós é que ia ser contratado. No final chegámos ao dia, né? E a pessoa que nos estava a contratar ligou para a Catarina e disse: olha, Catarina, parabéns, entraste, ficaste com a vaga. A Catarina desliga o telefone, liga para mim e diz: amor, olha, fiquei eu, portanto, eu, ok, olha, boa, eu vou continuar a procurar noutro sítio. Depois, passado algumas horas, ligaram para mim a dizer: parabéns, ficaste com a vaga. E nós, tipo, enganaram-se. Se calhar há aqui qualquer coisa. Depois a Catarina ligou para a pessoa que nos contratou e disse: não sei se vocês sabem, mas contrataram um casal. E felizmente não houve problema nenhum. E a pessoa que nos estava a contratar, obviamente, riu-se e ficou assim meio surpreendida, mas acabou por nos contratar. E nós, quando fomos para a CMVM, acabamos por ter mais tempo, que acaba por ser um trabalho com um horário mais previsível. E aí sim começámos a pensar em ter o Tomás e começámos a pensar em constituir a nossa família. Então houve estratégia nisso também, não é? Não foi nada natural. Olha, como é que vocês definiram o vosso primeiro investimento? Boa. Nós, em 2019, desenhámos o nosso plano para a liberdade financeira. Foi quando nos deparámos com o conceito de FIRE, que é a independência financeira e reforma antecipada. Foi quando começámos a perceber que nós podíamos colocar o nosso dinheiro a trabalhar para nós, para que um dia pudéssemos reformar antecipadamente. E quando nós pensámos nisso e começámos a desenhar o plano, para nós foi natural pensar qual é que seria o primeiro investimento. E hoje nós investimos essencialmente nos mercados financeiros, mas no início, como qualquer português, pensámos em imobiliário. E a verdade é que o nosso primeiro investimento foi imobiliário. Foi uma casa que nós comprámos no Cacém, fizemos a remodelação e revendemos. Então esse foi o nosso primeiro negócio, sem experiência, sem conhecimento, simplesmente com base no feeling
de investir em algo que é tangível, quase naquela lógica do, se no pior cenário, será que éramos capazes de viver para aqui? Ok, a resposta é sim, então bora lá para o negócio e ver o que é que se passa. Felizmente foi um grande negócio e trouxe-nos e abriu-nos a perspectiva de que, ok, é possível fazer bastante dinheiro no imobiliário e isto pode ajudar na nossa jornada para a liberdade financeira. Ok. Começa pelo imobiliário, mas depois começou a entrar SP500 e bolsa e por aí, pronto, que é algo que nos motiva muito, não é? Sim. Nessa fase, quando começas a olhar algum erro que tu digas, opá, cometi este erro e se fosse hoje não o teria feito alguma... Olha, um dos erros, se calhar, que nós cometemos e tem a ver com investimentos e tem a ver essencialmente com o imobiliário também. Como tu disseste, se calhar dar aqui um passo atrás, que é nós depois montamos a nossa estratégia de investimento, essencialmente assente em ETFs de S&P 500, ações mundiais, obrigações, ou seja, montamos uma carteira de investimentos que nós acreditamos que é robusta para que nós pudéssemos cumprir o nosso objetivo de maximizar o nosso dinheiro e gerar juros compostos no longo prazo, mas tínhamos o imobiliário como acelerador. Que é fazer fix and flip para poder acelerar essa jornada. Nós fizemos o primeiro negócio e depois fechámos o primeiro negócio quase na pandemia, quase no início da pandemia. E quando começou a pandemia, por falta de experiência, nós travámos o investimento. Erro, não é? Medo, mas erro. Ficámos ali cerca de 1 ano sem investir e muito pela lógica do medo e muito com a lógica de isto o mercado vai cair. E, obviamente, a experiência, o que nos diz hoje é que tu não tens que pensar se o mercado vai cair ou não, tens que pensar se o negócio é bom. Exatamente. E nós estávamos preocupados com o panorama geral em vez de preocuparmos com os negócios que nos surgiriam. E esse talvez foi o principal erro, que nós podíamos ter acelerado muito mais, temos feito muito mais capital nessa altura e ficámos ali 1 ano essencialmente parados por medo. Certo, faz todo sentido. Olha, falando aqui sacrifícios versus recompensas, quais foram os grandes, ou se houve principais sacrifícios que vocês fizeram no início, face à vida que tinham e que optaram por ter? Boa. Olha, eu posso dizer que fiz um grande sacrifício, ok? Eu, aos 16 anos, eu tinha 3 grandes objetivos na vida. O primeiro deles era ter um descapotável aos 25 anos, o terceiro era ter uma vivenda com piscina aos 35 e aos 45 o meu objetivo era ter um Bentley. Okay? Então eram os meus 3 grandes marcos de vida. Não era ter família, não era ter filhos, era ter estas 3 coisas. Então, eu dos meus 16 anos até aos 25 anos, eu tinha este objetivo na cabeça, ter um descapotável. E o que é que aconteceu? Aos 25 anos, efetivamente comprei uma descapotável. Um Série 1, Cabrio, preto, lindo, e comprei o carro. Estava todo feliz porque tinha conquistado um grande passo. Então o próximo era a vivenda com piscina. Até que em 2018, 2019 ganho consciência do que é importante para mim, que é a liberdade financeira, o tempo para a família. E aí, naturalmente, que a minha visão mudou. Certo. Aquilo que era um grande sonho conquistado tornou-se algo que já não fazia parte da minha visão de futuro. E nesse momento, o que normalmente as pessoas fazem é ficam agarrados emocionalmente às coisas. E para nós foi claro, pelo menos para mim pessoalmente foi claro, que eu tinha que vender o descapotável. E eu vendi o descapotável e a partir daí começámos a nossa jornada. Eu digo que é um grande sacrifício, porquê? Porque era uma grande conquista que eu tinha, inclusive no dia em que eu vendi, mesmo tendo toda a certeza, não vou dizer que chorei, mas custou-me. Claro. E durante 2 meses, 3 meses, cada vez que via um carro igual, ficava assim um bocadinho triste. Será que tenho a certeza do que fiz? Então foi um sacrifício. E depois, naturalmente, que a lógica das idas aos restaurantes e tudo mais também foi... não posso dizer um sacrifício, mas foi uma escolha que nós assumimos e que simplesmente tornou-se numa lógica de novas prioridades e que deixou de fazer parte da nossa rotina, principalmente depois com filhos. Tu deixas de ter aquela lógica de ir 2, 3 vezes por semana ao restaurante. Sim. Então posso dizer que essas foram as 2 grandes mudanças que nós tivemos ali no início da nossa jornada. Como é que se gera emocionalmente isso? Como é que
Porque há uma tomada de consciência, conforme tu dizes, ok, nós temos que mudar, mas há um hábito, não é? Que vem de trás. Como é que essa gestão, não é? O quebrar, às vezes, não vou chamar um vício, mas digamos que seria um vício, quebrar isso, como é que se consegue fazer essa gestão? Vou partilhar a nossa forma, como é que foi connosco, a nossa história. Isso pode trazer aqui a resposta à tua questão, que é, eu tive a clareza da visão primeiro que a Catarina. Então imagina, eu sabia, já tinha o nosso plano para a liberdade financeira, de reformarmos em 15 anos, e eu chegava ao pé da Catarina e dizia, olha, agora temos que parar de ir aos restaurantes, começar a registrar os nossos custos, começar a investir, ter o nosso fundo de emergência, e ter aqui objetivos, vamos ter que ir menos vezes de férias. E ela olhava para mim e dizia, tipo, não vou fazer nada disso, tipo, eu vivo bem assim, não preciso de estar a cortar em nada. Então eu tive que a convencer. E qual é que foi o trigger que mudou emocionalmente a forma como nós estávamos a encarar esta decisão? Foi eu fazer-lhe uma pergunta, que foi, se tu chegasse um momento da tua vida em que não tivesses que trabalhar e que o dinheiro não fosse uma preocupação para ti, onde é que tu estarias? O que é que estarias a fazer? Como é que seria a tua vida? Não é? E ela começou a pensar, tipo, olha, estarei no Alentejo, com os nossos filhos, no monte, com os cães a correr, com o olival, em que acordava a hora que eu quisesse. Começou a desenhar aquilo que era a visão de vida dela. E depois eu disse-lhe, olha, imagina então isto acontecer, em vez de ser na reforma, acontecer aos teus 45 anos. E ela olhou para mim, aí abriu os olhos e começou a ficar mais atenta e disse, olha, tenho uma coisa para te mostrar. E mostrei-lhe o plano. Mostrei-lhe, olha, se nós pegarmos no nosso salário, nós temos esta estrutura de gastos, se nós investimos este valor por mês, nós conseguimos chegar lá aos 55. Se nós investimos mais este bocadinho, chegamos lá aos 50. Se nós investimos mais um bocadinho, chegamos lá aos 45. Se nós investimos mais um bocadinho, chegamos lá aos 40. E nós na altura estávamos com 29, 30, e ela olhou para o cenário dos 40 e disse, isto é muito agressivo, eu vou ter que fazer muitos sacrifícios. Mas olhou para o cenário dos 45 e disse, este valor nós conseguimos poupar e investir. E a partir daí é que depois veio a parte da mudança. Quando ela ficou emocionalmente agarrada à visão, que eu já estava, à visão que nós queremos construir, aí sim veio a mudança de comportamento. Porquê? Porque a mudança de comportamento ganha um propósito. Não era só mudar comportamento por mudar comportamento, era mudar comportamento para poder viver aquela vida que nós queremos viver. Então eu diria que a coisa mais importante para poder gerir emocionalmente e não parecer uma dor emocional muito forte é ter uma visão muito clara daquilo que aquele sacrifício ou aquela mudança me pode trazer. Isso é, de facto é muito importante refletir sobre isso. Diz-me uma coisa, já agora, falar disto à família, falar disto ao amigo, ou seja, às vezes, como tenho um plano bem definido, recusar um convite para um jantar, isto e aquilo, não deve ser fácil, pois não? Não. Inclusive, no início, nós criámos o Que Rico Casal a 1 de julho de 2020. E porquê que o criámos? Porque não tínhamos com quem falar sobre a nossa jornada. E criámos porque, sabendo que não tínhamos com quem falar e o assunto estava só entre nós como família, embora a visão seja muito forte, era muito fácil, a meio do caminho, já não quero mais. Não é? Isto está a ser demasiado difícil, não queremos. Mas, criando um Instagram, nós tínhamos o compromisso com muita gente. Quer dizer, na verdade, na altura nós achámos que era assim com 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, 10 pessoas no máximo. Mas as pessoas foram chegando. Nós, como tínhamos um compromisso público, acabámos por ter esse compromisso com cada uma das pessoas que estava a chegar. Então, nós tínhamos esse compromisso e não tínhamos com quem falar o ciclo próximo. Então nós, no início, nem sequer dávamos a cara. Era só, tipo, conteúdo escrito, não havia cara, não havia nomes, não havia nada. Até que, em fevereiro de 2021, nós criámos o nosso podcast. E nós criámos o nosso podcast só com áudio, a achar, ninguém vai reconhecer a nossa voz, nada disso. Criámos o podcast, passado para aí uma semana, 2 amigos nossos mandaram-me assim, Rafik, Catarina, são vocês. E nós, fomos apanhados.
E é engraçado porque depois nós fomos percebendo que havia algumas pessoas do nosso ciclo mais próximo que até tinham interesse no assunto. Mas que, como era um assunto tabu, ninguém falava disso. Havia esse grupo, mas depois havia um outro grupo abrangente que efetivamente não queria saber, e inclusive no início, quando nós partilhámos quem é que nós éramos, até apontaram um bocadinho o dedo: agora são influencers, agora fazem conteúdos, agora são bloggers, agora têm mania que sabem essas coisas, e inevitavelmente foi um bocadinho chato ter que lidar com esse lado, inclusive com os pais, e verem que nós estávamos a fazer uma exposição da nossa vida financeira. Foi desafiante. O que eu acho que mudou, se calhar trazendo aqui uma visão mais adiantada, isto foi 2020, já estamos em 2025, e hoje eu sei que aquelas pessoas que apontaram o dedo ou acharam uma coisa ou outra, já não estão nesse estágio. Porquê? Porque entretanto lançámos o nosso livro, entretanto fomos convidados para ir à Comissão Europeia pelo nosso trabalho como educadores financeiros, fomos convidados para entrevistar a Presidente do Banco Central Europeu no âmbito do nosso trabalho como educadores financeiros, então de repente tornou-se sério. Okay? Eles já não estão a brincar aos posts e às coisinhas, efetivamente são relevantes não só para a comunidade deles, mas também para instituições e para pessoas de fora. Sem dúvida. Por acaso vamos falar um bocadinho sobre isso. Olha, mas ao longo do processo já houve momentos em que pensaste: estou cansado disto, não me apetece manter isto, não é? Houve vários momentos em que eu e a Catarina pensámos: nós estamos tão bem com os nossos investimentos, com a compra e venda de casas, isto dá muito trabalho, porque acho que as pessoas não têm noção que produzir conteúdo dá muito trabalho. E é colocar-te em exposição para muita coisa. Então, inevitavelmente, às vezes começamos a fazer contas do trade-off, dos prós e contras. O que é que nos faz manter no processo? É o facto de, em 2022, quando lançámos o nosso curso, o Método de Liberdade Financeira, que tem como objetivo ajudar as pessoas a investir de forma simples, eficaz e confiante para construir um plano para a liberdade financeira, quando o lançámos, começámos a ter pessoas que tinham uma transformação decorrente do conhecimento que nós tínhamos para entregar. Então, essas pessoas foram se juntando, e depois de 1.600 pessoas, 1.700 agora, que entraram no curso, nós sentimos que temos efetivamente uma missão que deixou de ser só sobre nós, começou a ser sobre a transformação e ajudar os portugueses a terem mais literacia financeira, com um conhecimento que para nós às vezes pode parecer simples, mas que para muita gente não é. Então, não sendo, nós podemos ser o veículo para poder chegar a essas pessoas. Então isso é o que nos mantém motivados, mesmo às vezes nos dias em que estamos mais cansados, em que existem muitos desafios no caminho, porque não é fácil, porque nós criámos entretanto a empresa. Quem é empresário sabe que ter uma empresa, pagar impostos, ter colaboradores, não é fácil. Pagar impostos ou ter um sócio? É ter um sócio. E um sócio que diz que tem que pagar e que temos que pagar. Verdade. Não dá para negociar, não é? Não, verdade. Não espera. Ele não espera mesmo. Olha, de facto, acreditas que o facto de abrir a mão daquele prazer imediato para o longo prazo foi mesmo aquele ponto de viragem no vosso caminho, não é? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas não têm noção, primeiro, que conseguem viver com menos do que vivem, e depois não têm noção do quanto é que podem colher, às vezes, no pouco tempo desse sacrifício. Exatamente. Porque o tempo vai passar na mesma. Quer a pessoa decida abdicar ou não. Agora, a pessoa que não abdicou, o tempo passou e não colheu resultados. A pessoa que abdicou, o tempo passou e hoje já está a ver resultados. Portanto, sem dúvida que esse abdicar inicial traz o resultado dos juros compostos ao longo do tempo. Ok. Mas uma coisa, a questão de investimento, hoje quando olhas para uma nova oportunidade, o que é que procuras mesmo? Ou seja, o que é que para ti é fundamental? Boa. Olha, nós como disse, temos as duas vertentes. Temos a vertente da estratégia de investimento em mercados financeiros. Certo. Essa está montada, não tem uma lógica não mexe muito. Não mexe. É uma estratégia que está definida desde 2020, final de 2019, e nós seguimos-la e tem corrido muito bem, mesmo com os tempos assim mais desafiantes, tem corrido muito bem. A parte do investimento imobiliário, uma das coisas que nós mudámos a nível de perspectiva foi, nós antes fazíamos efetivamente os negócios de uma ponta à outra, ou seja, nós encontrávamos oportunidades, comprávamos, tínhamos a nossa equipa de obras, fazíamos as obras e depois tínhamos parcerias com agências que depois colocavam a casa no mercado e vendíamos. Mas depois percebemos que isto é um trabalho, não é?
fazer isto é um emprego. Verdade. Então, quando decidimos investir mais tempo no Rico Casal e nesta missão de literacia financeira, começámos a deixar de estar tão por dentro do negócio e começámos a ser investidores de capital, a colocar capital. E quando colocamos capital, para nós há 2 critérios relevantes, que é o tempo do negócio, que é o mínimo tempo possível, certo. E uma lógica de fix and flip, e depois a rentabilidade, que anualizada consegue ser interessante para poder fazer acelerar esse negócio. Então esses são os 2 critérios relevantes, e depois, naturalmente, se calhar o terceiro que envolve isto, que é as pessoas com quem nós vamos fazer negócio têm que ter um nível de confiança e prova dada para que nós passemos capital para a mão da pessoa e garantir é muito importante. Exatamente, garantir que a coisa corre bem. Qual é a regra de ouro? A regra de ouro? Eu diria que a regra de ouro tem a ver com margem de segurança, ok? Que é, às vezes não é tanto o sítio onde se faz o negócio, é mais a margem de segurança do negócio, que é, imaginemos que eu estou a fazer um negócio, como nós já fizemos, por exemplo, não propriamente em bairros sociais, mas em zonas que podiam ser consideradas bairros sociais. Nós fizemos esse negócio porque havia uma margem de segurança muito boa, em que o desconto do imóvel era muito grande face ao seu preço de mercado, então valia a pena o risco. Então, para mim, a regra de ouro é essa, é a margem de segurança. É, quanto mais margem eu tenho, mais risco eu posso assumir, porque no pior cenário eu saio 0-0. Certo. Não perder, não é? Olha uma coisa. E há muita gente que está no mercado imobiliário hoje, não é? Ou seja, está na moda, coisa que eu nos meus 20 anos nunca pensei que viesse a acontecer. O que é que tu achas que distingue o investidor, ou seja, do one shot, ou seja, para o investidor de longo prazo? Olha, primeiro, eu tenho mixed feeling com a quantidade de pessoas que está no mercado imobiliário. Porquê? Porque estamos a falar de um mercado que é um mercado que exige algum nível de expertise, não expertise técnico, mas conhecer bem as coisas, fazer acima de tudo boas contas, que é uma coisa que eu acho que a maior parte das pessoas não faz. E depois, acima de tudo, também entender que o risco, quando se efetiva no imobiliário, é um risco que tem um prejuízo muito grande de capital. Certo. Não é um risco de 10 euros, não é um risco de 20 euros, é um risco de milhares de euros. Então, às vezes assusta-me a quantidade de pessoas que está a fazer negócio, às vezes sem entender bem o que é que se está a passar, até porque o mercado está como está numa lógica crescente, é fácil fazer negócio. Mas um dia o mercado cai, é o normal, é o ciclo, não é? Exatamente. Então, essa parte eu diria que é um disclaimer que eu gostava aqui de deixar. Depois, o que é que diferencia o investidor do one shot ao investidor de longo prazo? O do one shot, eu diria que é aquela pessoa que comprou a sua casa própria e de passar algum tempo vai vendê-la e vai com a valorização eventualmente comprar outra mais cara. Esse aí é um investidor falso, entre aspas, mas que pode se tornar investidor na medida em que, se a casa valorizar, pode tirar capital e conseguir fazer algumas coisas. O de longo prazo é aquele que às vezes não olha tanto para a rentabilidade absurda, mas olha para a rentabilidade constante, porque sabe que se rodar capital várias vezes, vai conseguir no longo prazo fazer um bom dinheiro. E é importante também aqui distinguir outra coisa, que é, nós, quando falamos de que nós somos investidores imobiliários, nós não somos investidores imobiliários profissionais. Nós somos aquele investidor que faz uma operação por ano ou uma de 2 em 2 anos. E já é suficiente para poder acelerar e poder trazer aquele adicional ao plano que nós tínhamos definido de 15 anos. Certo, boa. Essa foi uma boa ideia. Eu pensava que estavas muito mais ativo até na parte imobiliária do que isso. Olha, como é que tu e a Catarina dividem as decisões? Como é que... Boa. Normalmente em casa manda a senhora, não é? Como é que... Na vida manda ela. eu só mando opiniões e depois ela é que manda e decide a parte final. Mas é uma boa pergunta, porque nós temos uma visão em relação às nossas decisões, não só na empresa, nós somos sócios na empresa, mas também na nossa vida familiar, numa lógica de visão de empresa. Certo. Em que é como se na nossa vida familiar houvesse departamentos. Existe um departamento de educação dos nossos filhos, um departamento do desporto dos nossos filhos, um departamento da alimentação ou nutrição, existe o departamento da casa como um todo, existe o departamento financeiro, existem vários departamentos. E o que é que nós fizemos? Ela é chefe delas todas. Ela é administradora, é PCA, o Presidente do Conselho de Administração, não é? Mas nós definimos como se fosse o diretor ou responsável de cada departamento. Porquê? Porque nós sabemos que nós não conseguimos,
temos valências que somos diferentes e há coisas em que um é melhor que o outro. Isso é uma Então, estratégia, sem dúvida. Fez-nos todo o sentido nós usarmos aquilo que é a área de maior competência de cada um de nós para que essa pessoa fosse a pessoa que dá a última palavra. Ok. Eu opino sobre um determinado tema em que a Catarina é responsável, mas ela é que dá a palavra final. Ok. Ela opina sobre determinado tema em que eu sou responsável, mas eu é que dou a Isso é palavra muito giro. final. E reduz muito o atrito. Porquê? dúvida. Porque isto está definido em consciência. Sem dúvida. Não é definido no momento em que está a haver discussão ou no Verdade. momento em que dá atrito. Então a própria responsabilização acontece nesses termos. Depois existe a reunião de administração em que nós os dois Sem dúvida. mensalmente discutimos o que aconteceu dentro da família e o que é que pode Isso ser é ajustado e o que é que pode ser melhorado. Então nós trouxemos essa dinâmica da empresa para a família e muita gente diz, uma família não é uma empresa. Mas se pararem para pensar de uma Quase. forma Pois, é consciente, vão É perceber verdade. que existem muitos princípios à volta Nunca disso. tinha visto isso esse prisma, mas de facto tem mesmo muita lógica. É verdade. Sei que eu digo que estamos todos os dias a aprender. Olha, qual é a vossa definição de liberdade, não é? O que é que tem mudado ao longo do tempo, não é? Porque, Boa. ou seja, quando estávamos na Deloitte vocês tinham uma ideia, Uhum. neste momento já têm um currículo casal, antes de terem um currículo casal, ou seja, as coisas foram mudando, não é? Mudou. O que é a liberdade hoje? Boa. Hoje, para nós, liberdade é nós podermos fazer aquilo que nós gostamos mais de fazer ou alocar a maior parte do nosso tempo a fazer coisas que mais Sim. gostamos durante o nosso dia. Isto não quer dizer que não vai haver coisas que nós não gostemos de fazer e que temos que fazer, mas conseguir fazer com que, pensando numa lógica de tempo, a maior parte do nosso tempo seja passado a fazer coisas que nós Certo. gostamos. E Ok. e é importante este asterisco, que é, a maior parte das pessoas diz, eu não quero trabalhar. Eu hoje tenho consciência de que eu quero trabalhar naquilo que eu gosto, Pois. porque eu tenho que alocar o meu tempo. Então, se eu gosto daquilo que eu faço, isto aqui que eu estou a fazer contigo, eu gosto de fazer, que é conversar sobre liberdade financeira, Sim. sobre finanças, ajudar pessoas, eu gosto de fazer isto, então eu Ok. vou continuar a fazer isto independentemente do dinheiro. Então isso já é uma forma de liberdade, Certo. de liberdade financeira, que é eu já Escolher. poder decidir Pois. fazer coisas que eu gosto, seja trabalho, seja família, seja outra coisa qualquer. Certo. Mas é poder decidir fazer com o meu tempo aquilo que bem me apetecer. Ok. Nós estamos juntos numa mentoria e o Rafi que está aqui à minha frente hoje é o mesmo Rafi que eu conheço fora daqui. Pá, como é que tu Boa. consegues manter esta autenticidade, seja na tua vida, nas redes sociais, seja és exatamente a mesma pessoa sempre? Como é que é possível isso? Olha, antes de mais, obrigado, porque isso é um grande elogio, É. porque dependendo dos contextos, às vezes não é fácil Sim. mantermos mantermos a nossa essência, não é? Verdade. Porque há contextos que puxam mais por um lado nosso que outros. Eu acredito que nós, quando tivemos a clareza daquilo que era importante para nós, que era a nossa jornada para a liberdade financeira, eu simplesmente tenho que a seguir e Ok. ser eu próprio. E ser eu próprio é eu procurar ser o mais humilde possível, que é uma Pois. coisa que eu sou, é poder olhar para as pessoas com a curiosidade de querer aprender e conseguir manter isso, mesmo quando nós Ok. estamos na posição de mentores e de especialistas com os nossos alunos. Eu sou muito, eu e a Catarina somos muito humildes nesse Sim. espaço, que é agradecemos muito, estamos muito atentos para poder aprender. Eu acho que nós conseguimos trazer isto não só para este tipo de conversas, como Sim. para todos os contextos, que é, nós não podemos conspurcar a nossa essência, porque na verdade isso é o mais importante e nós temos a clareza dos nossos valores, ok? E se calhar aí é uma dica que eu gostava de deixar em relação a isso, que é, as pessoas dizem que sabem os seus valores, mas nunca pararam para efetivamente listar os seus valores e dizer, ok, o meu valor principal é este, os meus 5 valores principais e, decorrente desses 5 valores, como é que eu os vivo a 100%. Ok. E, por exemplo, para mim e para a Catarina, nós temos alguns valores que são diferentes, mas os principais são comuns, que é família é a coisa mais importante. Então, todas as nossas decisões têm em prol a família como ponto, que é isto prejudica a família ou avança a família. Então a própria entrada na mentoria em que nós estamos teve isso como critério, que é eu fazer parte desta mentoria e investir este capital vai nos ajudar como família ou não. Se for prejudicial,
nós não vamos. Muito engraçado. Okay? Então é um bocado ajudar a tomar todas as decisões para que nós possamos viver isso. Eu acho que as pessoas sentem isso, que nós vivemos muito família e é natural para nós. É muito natural mesmo. Mas como é que chegaram a essa ideia dos valores? Ou seja, cada um escreveu os 5 e depois viram qual é que jogava? Boa, exatamente isso. Há um exercício que nós adjudicamos ou prescrevemos, melhor dizendo, aos nossos alunos, que é um exercício que é tão simples quanto isto, que é escolherem uma noite em que mandam os filhos para os avós, para outro sítio qualquer, ficam só os dois, se puderem, uma garrafa de vinho para criar ali um bom ambiente, depois vão fazer a seguinte pergunta, que é, se eu tiver que perguntar o que é verdadeiramente importante para mim e puder responder só com uma palavra, quais são as palavras que me vêm à cabeça? Okay? Ou outra coisa mais fácil, que é, o que é que significa para mim uma vida feliz? E vêm palavras, família, segurança, respeito, crescimento, evolução, vem um conjunto de palavras e nós fazemos isso em forma separada, escrevemos, então agora vamos confrontar, o que é que tu disseste? Disseste isto, e porquê? E cada um de nós depois tem uma história à volta disso e as pessoas vão ver que mesmo naquilo que parece antagónico, às vezes a essência está lá. E vocês conseguem depois, a partir daqui, fazer aquilo que é o passo a seguir, que é desenhar a visão da família, a visão do casal. Para onde é que o casal vai? Fantástico. E aí deixa de haver divisão, que são duas visões, e passa a haver partilha e construção. Porquê? Porque a partilha une, a divisão divide. É verdade. Não é? Então, como é que nós vamos partilhar as nossas responsabilidades para construir esta visão sem conspurcar os nossos valores? E vão ver que é mágico mesmo. É mágico. Excelente ideia, pai. Parabéns mesmo. Achas que já estás a viver o teu sonho? Ou... Olha, se calhar, imagina, de 0 a 100%, eu posso dizer que estou a viver 75% dos meus sonhos. Porque tenho uma família incrível. Falta o Bentley. Não, o Bentley já não faz parte. Por acaso já tenho um Bentley. A Catarina ofereceu-me um aniversário um Bentley pequeno, portanto esse já está conquistado. E tenho uma piscina de borracha. Portanto, mas sem dúvida que tenho uma família incrível, tenho uma estabilidade financeira que não é ainda a liberdade financeira que nós estamos em busca, mas certamente não é também aquilo que era há alguns anos atrás. Tenho um trabalho que me apaixona verdadeiramente, em que eu consigo ver a transformação na vida das pessoas, e tenho uma visão, tenho um objetivo, tenho coisas que eu estou em busca de conquistar. Então, sem dúvida que já vivo uma boa parte daquilo que eu considero uma vida livre e feliz. Já compraste a casa no Alentejo? Ainda não, mas temos procurado. Tu se calhar podes nos ajudar depois. Podemos olhar para isso. Olha uma coisa, se tivesses que resumir a vossa jornada até aqui numa palavra, qual seria? Diria talvez surpresa. Surpresa, porque se eu voltar a 2020, quando nós começámos, nada do que estamos a viver agora estava dentro dos planos. Foi tudo um conjunto de surpresas que foram acontecendo decorrente de nós estarmos em movimento. Fantástico. O exemplo tão simples quanto isso foi o convite para entrevistarmos a Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, acho que foi um marco muito relevante para nós como pessoas. Sim. E como casal e como projeto e como empresa. Porquê? Porque estamos a falar de um nicho que às vezes é muito olhado de lado, os influencers financeiros, não é? Os finfluencers, e nós não acabamos por não ter a credibilidade necessária, embora, por exemplo, eu e a Catarina tínhamos background de gestão, trabalhámos na Deloitte, trabalhámos na CMVM, a Catarina ainda trabalhou no Banco de Portugal, então nós temos todo aquele background, podemos dizer, chegar aqui com diplomas e mostrar, mas não acreditamos que isso é a literacia financeira. Então, nós acreditamos que nós temos que conseguir chegar ao máximo de pessoas possível. E as redes sociais são imbatíveis nisso. Então, nós temos que produzir conteúdo nas redes sociais, mas inevitavelmente acabamos por entrar na caixinha do influencer. Então, ter recebido aquele e-mail a dizer gostavam de conhecer a Christine Lagarde no dia 2 de julho de 2025
e ainda por cima têm 15 minutos para poder entrevistá-la, foi incrível. E depois ainda por cima perceber que nós fizemos a pergunta, que foi, então, mas ela costuma fazer isto? E disseram, não, é a primeira vez que ela vai fazer isto com pessoas, criadores de conteúdos. E quem é que vão convidar? Éramos só nós e a Bárbara Barroso, que acaba por nos colocar num patamar que inevitavelmente nos coloca com uma confiança muito grande de que aquilo que estamos a fazer bem e que estamos efetivamente a ajudar as pessoas de tal forma que é reconhecido a nível europeu, quando às vezes não é tão reconhecido a nível nacional. Não tenho dúvidas disso, parabéns. E foi incrível. Pessoas agora, super acessível. Olha, foi super acessível. Eu vou-te dizer, eu acho que já não estava tão nervoso há muito tempo. Nem para estar comigo? Muito tempo. Não, contigo eu já te conheço, é mais fácil, mas tipo, estava muito nervoso. Okay. Primeiro porque foi em inglês. O meu inglês está completamente destreinado, não é? É com ela, não é? Exatamente. E depois foi no âmbito do Fórum BCE, que basicamente é um evento que o Banco Central Europeu organiza todos os anos, em que estão lá governadores de vários bancos centrais. Estava lá o Mário Centeno, estava lá o governador do Banco Central do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul. Então, é uma iniciativa grande. Chegamos lá, entramos, vamos por uma sala. Não podíamos sair da sala, tal o nível de segurança. Depois, passado um bocado, entram tipo 2 seguranças dela, pessoais, começam a olhar para tudo, a ver os equipamentos, nós tipo já meio borrados, não é? O que é que fizemos? Exatamente. E depois, passado algum tempo, ela entra e ela vem à frente, super tranquila, chega ao pé de nós, olá Rafik, olá Catarina, vocês é que são o que rico casal, tipo super acessível. Espetáculo. Chegou, sentou-se, viu um copo de água, tipo um copo vazio, e disse, mas não me serviram água. Pá, foi super tranquila, deixou-nos mesmo à vontade e perguntou-nos tipo coisas do género como, mas vocês são mesmo um casal na vida real? E nós sim, e ela, uau, parabéns. Pá, foi mesmo tipo muito simpática. No final, tipo, foi ela que disse, vamos tirar uma foto, foi mesmo super acessível e isso baixou o nosso nível de stress. Inclusive o podcast está no YouTube, se quiserem depois ver. Portanto, sim, é acessível. Pelo menos connosco foi. Agora não sei depois noutros contextos como é que será, mas connosco foi parabéns por isso, porque de facto vocês merecem mesmo. Obrigado. Olha, eu quero-te agradecer mesmo muito o facto de teres aceito este meu convite, apesar das circunstâncias do dia em si. Queria muito terminar com esta minha pergunta, que é: o que é que os teus ou os vossos investimentos dizem sobre vocês, ou seja, o que dizem sobre o Que Rico Casal? Boa. Dizem que nós somos uma família comum a caminho da liberdade financeira, mesmo não tendo herdado capital. E estamos a fazer a nossa jornada e preservamos muito o nosso tempo e por isso o nosso tipo de investimento é muito passivo, que é o tipo de investimento que eu acredito que qualquer família portuguesa pode fazer, e essa é a nossa missão, é mostrar que a estratégia de investimento do Que Rico Casal é aplicável a qualquer família portuguesa, seja com 10 euros, seja com 100, com 1000, com 10 mil, mas é aplicável a qualquer pessoa. Ok, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Foi um gosto, adorei. Obrigado. Obrigado. Vamos. Foi top.